Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à live. Eu sou a Luísa, diretora de RH da consultoria Hábitos. E se você caiu de paraquedas nessa live, nós estamos fazendo uma feira de profissões aqui no Instagram. Na verdade, hoje é o último dia da feira. A feira começou no dia 5, termina hoje. Para quem perdeu alguma live, todas já estão disponíveis lá no nosso IGTV. Vocês podem conferir, ok? Bom, hoje a nossa convidada, muito especial, direto da Alemanha, Fernanda Araújo. Ela é tradutora, professora de inglês e espanhol, tem mestrado em tradução, que ela fez pela Universidade Autônoma de Barcelona, realizou intercâmbios na Suíça, na Irlanda, na Espanha e na Alemanha. Bora lá então chamar a nossa convidada? Vamos lá chamar a Fernanda Araújo. Guardar conexão com a Fernanda. Deixa eu ver quem já chegou aqui. O Fábio, a Helena, Sabrina. Tudo bem com vocês, meninas? A Irene também chegou. O pessoal tá chegando. Vamos só guardar conexão com a Fê e a gente já começa. Olá, Fernanda. Oi, tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Boa Tudo bem? noite. Como você tá? Tudo bem. Um Tudo pouco. bem? Sim. Então tá, primeiro deixa eu agradecer por ter participado aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Acho que vai agregar muito Obrigada aí pro pelo pessoal. convite. Imagina. Ó, já estão elogiando o seu batom, hein? Tá um arraso mesmo. Vamos lá, Fê. Bom, eu fiz um resumo aqui do seu currículo. Sei que tem mais coisas Uhum. aí. Então vamos começar contando um pouquinho aí da sua formação, né? Que começou aqui no Brasil e terminou na Europa, porque você é muito chique. Então conta pra Não, galera aí como é que foi o processo aí de escolha de faculdade, o curso que você fez, o que que você viu no curso, e aí a gente vai desenrolando ao longo da live. tá, então para começar, eu queria fazer jornalismo e aí prestei vestibular, fiquei estudando errado, na verdade, porque eu estudava demais. E aí prestei Tá. vestibular, não passei, e aí acabei fazendo publicidade. E aí quando eu comecei a fazer publicidade, foi, né, foram muitas questões, porque não era bem o curso que eu queria e etc. Mas o curso em si é muito legal. As matérias são muito diferentes. Então você tem aula de desenho, cinema, marketing, é muita coisa. Mas aí o problema foi que cada semana eu achava que eu queria ser uma coisa diferente. Então começou fotografia, aí eu falava, nossa, agora é isso, agora eu vou ser fotógrafa. Começava a semana da aula de ilustração. Não, agora, vixe, tem que ser ilustração. E aí, cada semana eu queria ter uma profissão diferente. E aí, dentro da graduação, a gente tinha que fazer o estágio obrigatório. E aí, eu comecei a trabalhar no SESC como arte educadora. E aí, eu me encontrei. Aí, eu falei, nossa, era isso. Porque trabalhando com exposições, você tem chance de conhecer universos muito distintos. Então, a gente fazia. Então, tinha exposição de fotografia, tinha exposição de ilustração, teve exposição. Foram diversas exposições. E aí, eu comecei a gostar muito desse mundo e falei: não, Uhum. quero seguir com isso. Só que aí acabou a faculdade, acabou o estágio. E aí vem aquela grande dúvida se você não sabe o que faz da sua vida. E aí eu falei, não, eu sempre quis muito viajar e estudar fora. Só que as condições não deixavam muito, né? E aí eu tive que buscar soluções e ver de que maneira eu conseguiria ir para fora, porque pagando era muito caro. E aí então eu descobri que tinha esse programa que chama Au Pair, e aí eu falei, não. Uhum. Eu sempre quis fazer mestrado, doutorado, ir para esse lado. E aí eu buscava bolsa, e aí sempre tudo pedia inglês. Tudo pedia inglês, ou seja lá o que for. Tá. E aí eu comecei a trabalhar no Museu da Imagem e do Som, e conheci um chefe lá. E ele me falou, não, existe um programa aí que você pode ir para a Europa, e é muito mais legal, porque você conhece vários países. Aí eu tava com planos de ir para os Estados Unidos, na verdade, com uma amiga.
E aí eu falei, nossa, realmente, a Europa deve ser muito mais legal, conhecer um monte de lugar. A gente fica iludida, né, quando a gente é jovem. E aí, mas enfim, você Parece uma conhece. idosa falando, né? Parece uma idosa quando a gente é jovem. Ah, mas tem valoriza aí, né? E aí eu fui pra Suíça pela primeira vez, só que aí foi um erro, né? Porque a ideia era aprender inglês primeiro para conseguir aplicar para bolsas, porque todas as bolsas de mestrado que eu via pediam inglês. Eu falei, bom, não tem. Mas aí, como eu achei tão atrativa a ideia, a ideia de viajar muito, eu falei, ah, mas aí vai ser ótimo, porque eu vou aprender vários idiomas de uma vez, né? Então, outra ilusão de jovem. E aí fui com esse programa de au pair, não foi muito, não deu muito certo, porque a família era muito complicada. Aí eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando com arte e educação, achando que eu ia seguir muito nessa linha, porque eu gostava, sempre gostei muito mesmo. E aí depois, aí trabalhei em Sesc, trabalhei em alguns museus. Só que aí depois eu falei, vinha a vontade de viajar de novo. Então ela vai e volta, tipo, nunca passa. E aí eu falei, não, tenho que fazer alguma coisa com esse inglês, porque sem inglês eu falava, vixe, parece que não ia parar em lugar nenhum. E aí eu falei, bom, vou convencer minha mãe e etc, minha irmã, e me ajudaram. E aí eu fui para Irlanda com o visto de estudo e trabalho. E aí lá eu consegui. Aí eu fazia no programa de estudo e trabalho normal, então como trabalhava no Starbucks, foi assim, Uhum. maravilhoso. Porque você conhece muita gente, aí você fica toda encantada, porque você consegue viajar e as coisas são baratas, tipo, macarrão é 20 centavos, aí você fica, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. E aí, foi muito maravilhoso. E aí eu também consegui fazer um estágio no museu lá. E aí consegui continuar um pouco na área. E aí voltei pro Brasil. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, nossa, eu já tô perdida de novo. Eu já não sei mais o que fazer. Você E voltou com um aí, pouco de inglês já. sim, aí eu voltei com inglês e com espanhol. Tá. Porque como na Irlanda tem só, eu só convivia com venezuelano, espanhol, todos os latinos do mundo, graças a Deus. Então eu comecei a jurar que falava, e aí daqui a pouco você começa a falar mesmo. E aí, e Tá. daí aí foi um combo, né? Eu fui para aprender inglês, voltei com inglês e espanhol. E antes de voltar para o Brasil, eu fui para Madrid e fiz um curso de preparação para professoras de espanhol, porque eu pensei, bom, pelo menos eu sei algum idioma, então posso tentar fazer alguma coisa com isso. E aí, sim, a minha ideia já era voltar e tentar trabalhar nessa área, de começar a dar aula. Porque eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa com os idiomas, porque eu ia acabar esquecendo. E a área de arte e Uhum. educação é uma área realmente muito legal, mas que você tem que ter muita paciência, porque é muito instável. Então, você tem um trabalho aqui hoje, aí mês que vem você não tem, aí depois você tem trabalho por mais 3 meses, aí depois você não tem de novo. E aí eu achava um pouco Muito complicado, instável, né? era muito instável. E também pelo fato de eu não ter formação em artes, às vezes me prejudicava um pouco também, porque eles davam preferências para quem tinha feito arte. E o que Uhum. é muito compreensível, né? E sim, aí voltei pro Brasil, e aí eu comecei a tentar buscar aluno, fiz perfil em sites e etc. E aí fui achando alguns alunos, aí eu sempre falava assim, eu era muito honesta no começo, e dizia, olha, eu não sei tudo, eu estou aprendendo com você, então eu ensino o que eu sei, e aí a gente vai caminhando. E foi maravilhoso, porque se você aprende demais quando você começa a ensinar, e aí eu comecei a pesquisar mais coisas, a pesquisar métodos, porque, né? Eu não fui uma aluna muito boa lá em Dublin, eu fui expulsa da escola, inclusive, porque eu não Como tinha muita assim? paciência. Ah, as aulas eram muito chatas, né? E eu não tinha muita paciência. Então, aí eu faltava muito. E aí chegou uma hora que a escola falou assim: olha, minha filha, segue seu rumo. E eu dei Convidado a graças se a Deus. retirar. Fui e muito feliz, porque eu não estava aguentando mais. Então, eu sempre tive um pouco de dificuldade com esses métodos muito tradicionais, de ter um livro, Uhum. seguir o livro e só fazer isso. Então, por isso que eu achava a aula sempre muito chata, e as aulas que eu mais gostava era quando os professores traziam alguma coisa que era fora disso. E aí eu pensei, bom,
A gente sempre tenta fazer o que a gente acha que é melhor. E aí eu falei, bom, vou tentar ver que método funciona, ou conversar com os alunos e perguntarem como que eles querem. E aí fui tentando trabalhar um pouco nisso, tentava ver o que eles queriam, ir adaptando. Só que aí no começo eu comecei a tentar me adaptar muito, e aí eu ficava tentando adaptar 300 métodos ao mesmo tempo. E foi muito difícil, mas muito bom também. E aí eu acho que é de experiência mesmo. Com o tempo você vai pegando um pouco mais o jeito, e aí você fala, não, eu acho que tá caminhando. E aí depois disso, de começar a dar aula, eu falei, vixe, acho que eu vou ter que viajar, acho que eu quero viajar de novo. E aí eu comecei a pesquisar bolsas de estudo de novo, mestrado e etc. E aí eu vi uma bolsa para a Alemanha, só que era uma bolsa bem difícil, eram só 10 vagas, etc. E aí eu apliquei para a bolsa, e aí não rolou. E aí eu falei, Uhum. não, tá. Aí continuei aplicando, fiquei aplicando para o mestrado na Irlanda, na Espanha, apliquei em todos os lugares assim que eu pude. E aí eu passei em alguns, e esse de tradução especificamente me interessou muito, justamente porque eles não. A maioria dos outros mestrados que me interessavam era na área de artes e etc. E eles pediam que tivesse formação em artes. E aí, como eu não tinha, isso me complicava. E aí, esse mestrado em tradução não pedia nenhuma graduação específica, só que você tivesse uma graduação. E Uhum. aí eu apliquei, mandei a documentação e aí fui aprovada. Fiquei muito feliz e muito surpresa. E aí eu falei, pode ser ótimo. E aí aí pesquisei um pouco sobre a área da tradução. E antes disso, uma amiga tinha pedido para eu fazer umas traduções para ela e eu tinha gostado muito. E eu falei, nossa, isso aqui tá legal. E aí comecei a pesquisar e vi que é uma área que dá pra ganhar um bom dinheiro com isso também. Apesar de que na maioria dos casos você tem que ser autônoma e autônomo, como a gente bem sabe, não é muito simples, não vai ser mais ninguém. Mas por um outro lado é ótimo porque te dá muita flexibilidade. Então, você pode fazer de qualquer lugar, de qualquer parte do mundo. Sim. E aí nisso, fiz esse mestrado Como é que foi esse em mestrado, Barcelona. Fê? Porque acho que até o pessoal que está Hã? aqui, curiosidade de saber como é que foi esse mestrado lá em Barcelona. Então, eu acho que eu não, obviamente não fiz mestrado no Brasil, mas Uhum. eu acho que a estrutura dos mestrados, pelo menos do que eu fiz com o Brasil, é um pouco diferente. Porque antes, em 2017, não, 2013, eu tinha prestado um mestrado para a USP, e aí você tinha que fazer um projeto, tinha que fazer um monte de coisas. E esse é um mestrado que você entra, você não precisa ter projeto, você manda seus documentos e etc, e eles avaliam. E também, eu tinha aula todo santo dia. Só que aí não era exatamente o que eu esperava. Eu achava que o mestrado que fosse uma coisa aprofundada, que eu ia pesquisar alguma coisa Uhum. específica, mas esse eles chamam de mestrado profissional. Então, o que eu acho que se botar na balança, eu acho que o que equivale mais a uma pós-graduação, talvez, no Brasil, Tá. só que com mais matérias. Quanto Então, tempo de curso, Fê? foi um ano de curso, Tá. mas tinha aula todo dia. Então, eu acho que geralmente eles fariam o que fariam em 2 anos, porque eu acho que em mestrado geralmente não tem aula todo dia. E aí Uhum. eles. Esses que seriam 2 anos acabou virando só um. Sim. Muito bom. E aí tem tese também, que nem costuma ter aqui. Como que é para concluir o curso? Quais são os critérios? Então, para concluir o curso, a gente tinha que fazer um trabalho final, que era um estágio. Tá. Porque esse mestrado, como eles chamam mestrado profissional, eles querem realmente te preparar diretamente para o mercado de trabalho. Então, não é muito voltado para a área acadêmica. Uhum. Então, tinha que fazer um estágio numa empresa de tradução. E o trabalho final era escrever sobre a experiência do estágio e encontrar problemas de tradução, quais foram as dificuldades, quais foram todos os pontos relevantes dentro disso. E aí sim, tem que fazer muita pesquisa, bastante coisa, tipo assim. E é meio trabalhoso e foi um pouco mais trabalhoso por não ser no meu idioma também. Mas
Mas acho que deu tudo certo no final. Deu tudo certo. Vamos lá, só para eu voltar um pouquinho, que eu vi que o pessoal chegou um pessoal depois. Inclusive, quem tá na live, manda coraçãozinho, que aí o Instagram entende que o conteúdo é relevante e vai entregar para o número maior de pessoas, tá? Então apertem o coraçãozinho aí, gente. Ô Fê, quando você decidiu fazer a publicidade, o que que te motivou a fazer publicidade? Teve alguém de referência? O que que te incentivou a fazer esse curso? Na verdade, o que me incentivou foi a bolsa do ProUni, né? Eu passei e aí eu fui. Não tinha muito incentivo porque eu queria Tá. mesmo jornalismo. Só que aí, como eu tinha passado, Uhum. tinha ganhado a bolsa integral, e aí minha família ficava, ah, mas é uma bolsa integral, uma faculdade boa, não sei o quê. Só tenta pra ver. Aí nesse tentar, fiz os 4 anos Deu completos. certo. Muito bom. É, Ah, finalizou, né? Muita gente, talvez sim, no seu lugar, não teria finalizado. Quer dizer que o curso sim, acabou finalizei. atendendo aí de alguma forma a sua expectativa. Muito bom. Deixa eu ver, tá me vendo bem, Fê? A conexão tá ok? Que tá travando um A pouquinho aqui a conexão sua. tá falhando um pouco, mas tá indo. Mas tá dando para acompanhar, né? Pessoal, tá tudo ok? Quem quiser mandar pergunta para Fê, vai mandando. A gente vai parando aqui no meio da live e responde para vocês, tá? E Fê, até o momento assim do seu mestrado, qual que foi o momento mais difícil assim da sua carreira que você possa compartilhar com a gente? Eu acho que o mais difícil, você fala da carreira de professora e tradutora, Na sim? sua carreira profissional no geral. Acho que a parte mais difícil é lidar com a instabilidade, com a instabilidade e com as pessoas não entenderem que é um trabalho. Uhum. Então, acontece de. Então, no começo das aulas, você tem que ser extremamente organizado. Então, no começo foi muito complicado. Foi assim, não muito complicado, mas eu era muito permissiva. Então, eu dizia assim: quer mudar a aula, tá tudo bem. Quer fazer isso, tá tudo bem. Sim para tudo, sim para tudo. Só que aí você acaba se complicando muito, porque chega uma hora que você não sabe quem te pagou, quem não te pagou. E aí, principalmente para tradução também, as pessoas acham que é muito fácil. E que é só, ah, você pode traduzir um negocinho para mim? É só um parágrafo, é só isso. E não é bem por aí, porque por mais que seja só um parágrafo, tipo, a gente precisa de tempo, você precisa sentar, você precisa pesquisar. Então, tem que buscar equivalências, cada palavra, uma coisa que tem um sentido em uma língua não tem exatamente no outro. Então, acho que a parte mais difícil é isso, é lidar com a instabilidade e com as pessoas não entenderem que é um trabalho. Até os próprios alunos mesmo. Às vezes eles falam assim, ah, mas você trabalha? Então, né, eu tô Verdade. Mas, sim, essa eu acho que é a parte mais difícil. E também você tem que ter uma organização bem. Você tem que ser muito planejado também. Porque às vezes você tem, sei lá, 16 alunos, e aí em um mês, 3 pessoas, 4 pessoas decidem desistir no mesmo mês, assim, sabe? E aí isso acaba complicando muito também. E os alunos entenderem também, tipo, meio que as regras da coisa também é meio complicado. Então você pede para que te avisem com antecedência quando for terminar o curso e etc. E as pessoas te avisam no dia que vai terminar. E aí é complicado, porque eles não entendem que a gente tem conta para pagar também. É um trabalho como Uhum. qualquer outro, né? Então, Sim. acho que essa é a parte mais difícil. Mas tem uma que é a flexibilidade. Então, isso, isso é muito maravilhoso mesmo. Você Tem poder mais trabalhar liberdade, de né? qualquer lugar, trabalhar da sua casa, trabalhar de um café. Isso é a parte que eu mais gosto. Dos dois, assim. Muito, muito bom. Deixa eu ver que chegou um pessoal aqui. Aline, tudo bem, Aline? A Blue perguntou para você qual que foi a melhor decisão que você fez que você considera ter mudado sua vida para melhor. Que tá com um pouquinho de delay a conexão da Fê. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Paty. Diana.
Vocês estão me vendo, gente? Travou um pouquinho a Fê para vocês, mas vocês estão me vendo e me ouvindo? Ou tá travado aí para vocês também? Que eu vou chamar a Fê de novo, que acho que caiu a conexão. Vamos lá. Vamos esperar a Fê voltar. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Manda um joinha aí se estiver tudo bem com a minha conexão. Tá bom? Então tá, vou esperar a Fê voltar. E a gente já chama. Sim, ok. O Gabi. Tudo bem, Gabi? Letícia, tá me vendo? Só vou esperar a Fê voltar. Deve ter tido alguma instabilidade lá na conexão dela. Helena também. Diana, ok. Quem tá participando a primeira vez aqui da live? Coloca aí a primeira vez. Pra eu saber se tem bastante gente nova. Enquanto a gente aguarda a Fê voltar. A Blue, primeira vez. Diana. Legal. Legal. Sejam bem-vindas. Então, para vocês que chegaram aqui pela primeira vez, a gente está com a Feira de Profissões. Hoje, na verdade, é o último dia. A feira começou no dia 5 de outubro. Então, a cada dia eu bati um papo com um profissional de uma área diferente, para que as pessoas possam conhecer as carreiras, para quem está em momento de decidir uma profissão, ou para quem pretende mudar de área, que acontece muito, né? Hoje é cada vez mais comum as pessoas mudarem de carreira. Então, depois, quem quiser, passa lá no IGTV para ver as outras lives, tá bom? Acho que já a Fê volta. Vamos lá. E mandem coraçãozinho aí, hein, gente? Oi, Fê. Oi, desculpa, Voltou? acho que não sei se foi a conexão, imagino que tenha sido. Acho que foi alguma falha de conexão. O Instagram, às vezes, dá uns bugzinhos, tá? Não esquenta, não. Acontece. Ah, então tá. Relaxa. Vamos lá, onde você estava? Você estava comentando que os alunos, às vezes, não enxergam, né, esse trabalho como um trabalho, que às vezes prejudica pela questão até da gestão financeira. Era por aí que nós estávamos, né? Sim. E essa é a parte mais Certo? difícilzinha, mas... Uhum. Você tá me ouvindo? Tá. Tá me ouvindo bem, né, Fê? Trava um pouco, mas tá indo. Tá, mas dá pra ir. Pessoal, se chegar num ponto que não estiver dando pra acompanhar aqui o conteúdo, vocês sinalizem aí nos comentários, por favor, tá bom? Ô Fê, compartilha aí com o pessoal que projetos que você está trabalhando no momento. O que você faz atualmente aí da Alemanha? Quais são os serviços que você presta? Se você está numa empresa, se você trabalha por conta. O que você está fazendo aí agora? Então, agora eu estou trabalhando só trabalhando com automaticamente. Então, por enquanto, estou autônoma também. E também com corona, não tem muito para onde ir. E como eu estou na Alemanha, tentar trabalhar numa empresa de tradução agora não seria muito viável, porque eu precisaria ter um alemão muito, muito elevado. E o meu alemão tá bem caminhandinho, assim. Então não tá nesse ponto ainda. Tá, eu acho que cortou o comecinho, Fê. Acho que o pessoal não ouviu. O que você está fazendo atualmente? Só tradução? Você dá aulas? Só Isso, repete para a atualmente galera que eu acho que eu tô cortou. com a Tá. tradução e com as aulas. Você faz tradução de Então, inglês e espanhol, só inglês? Como é que funciona? Que tipo de trabalho que você traduz? Tem alguma coisa que você não faça tradução? Conta aí pra galera. então, geralmente, o ideal, segundo os professores do mestrado, seria traduzir sempre para o seu idioma materno, né? Só Uhum, que acho que quando você está fora do seu país, porque no Brasil, quando eu estava no Brasil, eu traduzi de inglês para espanhol, de espanhol para inglês, de inglês para português, espanhol para português. Então, eu já trabalhei com diferentes combinações, assim.
E Uhum. aí eu fiz tradução técnica, um pouco de tradução médica e tradução científica. Só que o recomendado também é que você se especifique em alguma área, porque leva muito tempo. Então, cada vez que você pega um projeto novo, eu estou fazendo um projeto agora de um trabalho científico de zootecnia, e é extremamente complicado, porque cada vez que você abre, tem 300 milhões de palavras técnicas na vida, então demora muito tempo para ficar pesquisando. Que é muito específico, né? E tem uma linguagem técnica, imagino eu. Oi, Fê. Isso, exatamente. Então, eu gostei de trabalhar com um pouco de cada coisa para também tentar entender o que, que eu gostava mais. E eu gostei muito da médica, na verdade, Uhum. porque eu achei muito útil. Porque aí você sabe dos órgãos, tem várias coisas. Eu achei super útil fazer a tradução médica, assim. Aprende bastante. Sim, a técnica, ela pode ser bem maçante, assim. E aí no Brasil também tem a tradução juramentada, que geralmente para documentos e etc. E aí, só que para isso você precisa de um concurso público. E ele não abre Uhum. sempre, então também é uma mais complicadinho. Planos futuros aí. É, quem sabe. E agora a parte que eu falo muito aqui nas lives, falo muito no Instagram, da questão do inglês. O pessoal precisa falar inglês. Aqui no Brasil, ainda a maioria não tem inglês fluente. Aí vai colocar no currículo inglês básico. Eu já falei que inglês básico não coloca que é melhor, porque Hum. a empresa não quer te contratar para falar o inglês básico ou intermediário, ela quer você para falar o inglês. Ou você fala ou você não fala, né? E eu bato muito nessa tecla com o pessoal aqui no Instagram. E eu queria saber de você, como é que funciona essa parte de aula de inglês? Você dá aula para quem está aqui no Brasil? Você dá aula para quem brasileiro que está na Europa? Como é que funciona seu trabalho como professora de inglês? Então, como eu comecei no Brasil, eu dava aula presencial. E aí, quando eu Uhum, mudei para Barcelona, aí eu comecei com as aulas online. No começo eu tinha um pouquinho de preconceito, porque eu achava que não era a mesma coisa, que não sei, né? Preconceitos bobos. Só que na verdade funciona muito bem. E hoje em dia eu até prefiro. Eu prefiro online do que presencial. Então a maioria dos meus alunos são brasileiros, mas enquanto eu uhum. estava em Barcelona, eu tive alguns alunos da Venezuela, da Bolívia e da Argentina também, mas para inglês, obviamente. E assim, a maioria são brasileiros. Eu tentei uma vez dar português, só que foi. Não dá. Ensinar português não dá. É muito difícil, porque como é tão. É tão. Então, só se você fizer. Aí eu acho que tem que ser. Teria que fazer uma formação mesmo em letras, alguma coisa do tipo. Porque é só. E a gente tem esse, né? A gente acha que só porque a gente fala a gente consegue ensinar. E não é bem assim. E também eu caí nesse erro também com a tradução, porque É. eu pensava, traduzir não deve ser tão difícil, né? Se você sabe um idioma e sabe o outro, deve ser mais ou menos tranquilo. E aí eu imaginava que traduzir do espanhol para o português seria ainda mais fácil, por ser muito próximo. Só que aí foi uma cilada gigante, porque o meu estágio durante o mestrado, eu tinha que fazer traduções de espanhol para português. E como é tão parecido, você começa a traduzir e chega uma hora que você não sabe mais se você está traduzindo literalmente, se aquilo faz sentido no idioma de chegada. Então, é mais difícil, assim. Então, por isso que você sempre precisa também de uma outra pessoa para fazer a revisão, para ver se aquilo faz sentido ou não. E aí vai bem por aí. Ô, Fê, e como que são as suas aulas assim de inglês? Você comentou que você não se identificou muito com o método tradicional, né, de escola. Eu acho que tem muita gente que também está nessa situação e acaba se perguntando, mas será que vai ser diferente se eu tiver uma professora particular? O que que você pode falar a respeito disso? Então, eu continuo tentando me adaptar um pouco ao método do aluno, tentar entender como que a pessoa aprende, porque cada pessoa aprende de um jeito diferente, né? Então, tem gente Uhum. que consegue aprender assistindo
só coisa no Netflix. Eu era um pouco contra a gramática, contra, assim, eu não achava que a gramática era tão necessária assim. Só que aí eu mudei de opinião, porque a gramática ela é necessária, assim, como um suporte. Mas foi tudo parte de um processo, assim, até eu entender também. E tem alunos que precisam de gramática. Então foi aí que eu percebi. Então tinha gente que me pedia exercício. E aí eu percebi que também tem gente que não quer gramática, mas precisa de gramática. Então você tem que saber o que a pessoa precisa, o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer. Então tentar achar um equilíbrio assim, mais ou E o menos. objetivo, né? Que é falar o inglês. E o objetivo que é falar inglês. Então é isso, tem gente que aprende muito escrevendo, tem gente que aprende muito ouvindo. Então tentar entender um pouco assim o aluno. E aí ser um pouco meio a meio, assim, um pouco do que o aluno quer e gosta, e eu vejo o que precisa ou o que não precisa. E aí vai um pouco por aí. Legal. Vamos ver aqui, então, os comentários, como é que estão. O Fábio falou, a maioria no Brasil não tem o português avançado, imagine o inglês. Quem O falou? Tico falou. O Tico falou, a Fê foi minha professora presencial e cheguei a pegar um pouquinho de online, até não poder mais fazer aula por causa da grana. As aulas dela me ajudaram muito, meu inglês deu um salto. Ai, A Sabrina falou que acha importante ter gramática. A Irene, que deve ser sua aluna. As aulas são ótimas, já a aluna não sei. O aluna é Gabi, que ótima. bacana esse teu olhar singular sobre cada aluno. Faz muita diferença para a aprendizagem. A Sabrina, essa aluna deve ser a melhor, que a Irene. A galera tá animada aqui nos comentários. Ô, Isso Fê, que a, pela que a sua... tia Tirene falou. Pode falar, Fê. É que tá com um pouquinho de Não, delay, isso mas pode falar. eu achei engraçado que ela falou aluna, eu já não sei. E é engraçado porque a maioria dos alunos chega pra mim falando, ah, mas eu não sei nada. Eu não sei nada de nada. E aí, só que as pessoas, elas acham que elas sabem muito menos do que elas realmente sabem. A tia Tirene é uma delas, por exemplo. Ela vai no nada. E aí você começa a falar, a pessoa tá uma hora falando com você em inglês, te respondendo em inglês e tá falando que não sabe. Eu acho que tem que trabalhar muito a confiança da pessoa também. Tem gente que sabe muita coisa, só que é muito inseguro e acha que não sabe. Só que ele sabe. Só não Sim, sabe que sabe. Ele verdade. sabe. Tem a parte emocional ali também, né? Que precisa ser trabalhada. Ó, a Vanessa perguntou em quanto tempo você ficou fluente em inglês morando na Irlanda? Acho que travou um pouquinho. Oi, Fê, voltou? Tá ouvindo, Fê? Não tá ouvindo? Não? Vocês estão me ouvindo, gente? Para ver se o problema é o meu áudio. Vamos lá, gente. Probleminhas de conexão que acontecem. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou chamar a Fê de novo. Vou retomar a conexão aqui com a Fê. Oi, Fê, tá ouvindo agora? Eita, tá osso essa coisa. A internet é assim. Tô. A gente vai. Paciência que dá tudo certo. Vamos lá.
A Fernanda mandou uma pergunta aqui para você. Ela perguntou em quanto tempo você ficou fluente estudando lá na Irlanda. Então, veja bem, tem, foram muitas ilusões também. E a gente fica, quando a gente começa a aprender o idioma, a gente fica muito preocupado em quanto tempo a gente vai aprender, em quanto tempo a gente vai ficar fluente. Então, isso depende muito da sua disposição e depende de muitas coisas. Então, quando eu cheguei na Irlanda, eu falei, nossa, em 6 meses eu vou estar bombando. E aí, assim, tem que levar em consideração muitas coisas, porque o sotaque irlandês não é um dos mais fáceis também, né? Então, Uhum. na Irlanda eu acho que você tem o dobro de trabalho. Então, eu acho que com 6 meses eu tinha muito crua. Então, eu cheguei e eu falava tudo no presente, né? Então, não sabia que era passado, Uhum. sabia que era futuro, nem nada. Então, eu acho que com 6 meses eu já conseguia entender bem, assim, e me comunicar, mas nada como eu imaginei que fosse. E aí eu acho que com 1 ano conseguia entender ainda mais. E eu não sei, mas eu acho que eu aprendi muito, muito mesmo depois que eu comecei a dar aula. Hum. Mas, então eu não sei, eu diria que assim, fluente de entender. Depende do nível, assim, né? Mas quando eu saí da Irlanda, que eu fiz o teste direto, então eu saí com o C1 da escola. Então, não sei, se eu considero fluente, né? Vamos ver quem mais aqui. A Letícia aí, sotaque irlandês não dá? Dá sim. Dá muito, coisa mais linda. Ó, o Gabi. A Fernanda me ajudou a construir uma confiança na base que eu tinha de inglês. E isso me possibilitou aprender mais e melhor. Muito bom. Ah, que bom, gente. Que bom que tá O tendo pessoal tá gostando, feedbacks Fê. positivos. E Fê, como é que tá a sua agenda hoje? Você tá aberta para novos alunos? De repente alguém que viu a live aqui quiser fazer contato com você? Sim, sim. Pode mandar um A direct. agenda tá aberta. Sim, tô com a agenda aberta e principalmente agora, por conta do corona, tem mais tempo. E também para Uhum. tradução. Para tradução tá sempre aberto também. Tudo bem. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. O pessoal tá animado aqui nesses comentários. Só tá. Só que tiver pergunta pra Fê, pode mandar, tá? Fernanda, a Bloom que é ótima. É. Bloom foi dos Blumi. presentinhos de Dublin, assim. Ah, Uma é? das Fernanda melhores é coisas ótima. das melhores coisas do intercâmbio também é que você conhece muita gente e muita gente muito, muito linda, muito maravilhosa. Obviamente, nem todos, né? Mas é uma experiência muito completa. Então, É, é bem porque você, maravilhoso. E a você Bloom passou por foi uma dessas. vários países, né, Fê? Na É, parte de intercâmbio. alguns. Sim. E cada E experiência é muito diferente mesmo, assim. Aqui em Berlim, Berlim eu acho que foi o mais difícil, eu diria, porque, não sei, a Irlanda as pessoas são muito amáveis. Os irlandeses, no geral, são muito amáveis e muito fofos. Então, por mais que o clima seja muito difícil, deixa a coisa um pouco mais amena. Aí você chega na Alemanha, além do idioma ser um doce, as pessoas também são doce. E o clima também é um doce. Então, é o pacote completo. é um pacote muito, muito complicado. E Barcelona é o melhor lugar do mundo, né? Então Barcelona é muito top, porque você pode dançar todo dia. Era festa todo dia na casa de um dos amigos do mestrado. Então toda semana tinha uma festinha boa pra gente ir. E era muito fácil de fazer amigos. Então essa é Hum. dos intercâmbios, eu acho que uma coisa muito importante mesmo é fazer amigos. Porque na Alemanha isso não é muito fácil.
que as pessoas não estão tão abertas assim. Eles são muito metódicos, assim, extremamente metódicos, a ponto de eu já, já ouvi gente falando: ah, então eu não tô com a agenda para mais gente, porque eu já tenho muito amigo e não tô nem dando conta dos amigos que eu tenho. Então eu não posso conhecer mais gente nova. Então essa é a cabeça deles. E no Brasil é aquela farofa, né? Quanto mais, melhor. México, latinos no geral, né? Então, a minha recomendação para quem faz intercâmbio é sempre procure o grupo de latinos. Então, quando eu cheguei em Berlim, que eu vi que não era muito fácil encontrar esses amigos, aí eu fui buscando baladas latinas, coisas latinas, para tentar ter Fez meu grupinho de contato. latinos ali, né? Sim. Ô, Fê, e que dica que você dá para quem pretende trabalhar aí nessa área de tradução, até mesmo de dar aula de idiomas? Ah, primeiro isso, tentar entender que método você quer. O principal ponto é ser e não ser tão flexível, assim, sabe? Em questão de mudança, não sei exatamente, mas em mudança de horário e trocar aula aqui, trocar aula aqui, faz um... Isso tem, eu acho que tem que ser muito flexível, mas tem que ter um limite. Porque quando você é flexível demais, aí vira um pouco de bagunça, sabe? Uhum. Mas e aí se tem, assim, eu tive uns alunos muito lindos, assim, pessoas muito fofas. A maioria dos meus alunos. Então chega uma hora que você começa você fica amigo das pessoas também, né? E já tive experiências também dos alunos acharem que você é psicóloga. Então, eles ficam tipo, e que não que é uma parte também complicada, mas também funciona. Também pode, depende da pessoa, pode ser bom Tem que também. saber Mas eu acho gerenciar. que é, mas eu não sei, eu acho que é mais. Eu tive mais experiências boas, assim, no geral. Muita. Que a Ju, que é uma das. A minha irmã, eu tive muita recomendação da minha irmã, então eu tive a Ju, a Thaís, que eram super fofas, super maravilhosas. E conheci também gente pelo site que me contatava. Então, eu tive uns alunos super responsáveis, gente que entende que é um trabalho. Então, tudo isso faz muita diferença. Quando você encontra gente que sabe que aquilo é um trabalho, te respeita, aí funciona bem. Tem que E saber também tive filtrar também os alunos clientes, que né? não queriam nada. Isso. Então também tem gente que gosta muito de reclamar de tudo, e aí você põe uma coisa não quer, você propõe outra coisa não quer. Mas assim, tem de tudo. Tem absolutamente de tudo. Porque às vezes o aluno Sabe, né? ele Só quer reclama. falar o inglês, mas ele não quer estudar, se dedicar, ele acha que vai ser uma mágica, né? Tem muita gente assim. Então, exatamente. Tava falando disso com a Letícia exatamente ontem. E que é isso, as pessoas não querem os processos, elas só querem o resultado final, né? E não dá pra ser assim, infelizmente. E aí eu vi até um meme ontem que falava, as pessoas não querem, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Então, e é isso mesmo, todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer o processo. Só que se não passar pelo processo, não tem como. Não tem como mesmo. Então, isso também das pessoas me perguntarem, em quanto tempo eu vou aprender? Em quanto tempo eu vou aprender? É melhor elas se perguntarem quanto tempo você está disposto a se dedicar, sabe? Porque não é só muito do professor, o aluno tem que fazer basicamente muito trabalho. E é isso, entender também que eles são responsáveis pelo aprendizado, né? Sim. Então eu não consigo ter uma varinha mágica e fazer pim bum, e aí a pessoa aprende. Não dá, é um trabalho bem em conjunto, então eu aprendo com eles, eu espero que aprendam também. Ó, o Gabriel tá perguntando se família tem promoção nas aulas. Depois você manda um direct e vê com a Fernanda lá, hein? Vocês negociam. Ô, Fê, geralmente quem procura para ter aulas assim, o motivo principal é o profissional? É para trabalho? É para crescimento de carreira? Eu imagino que seja. Sim, a maioria sim, ou gente que quer fazer intercâmbio, Uhum. só que quer ter uma base antes. Tem
Mas acho que a maioria é profissional mesmo. Profissional. Porque às vezes não é aquela pessoa não tem aquela vontade, né, de verdade. Ela vai mais por uma obrigação. Ela sabe que se ela não falar inglês, ela vai ficar estagnada. Então, às vezes, isso também Sim. acaba interferindo, né, no processo de aprendizagem, porque ela vai meio que forçada. Acho que quando a pessoa ela vai porque ela quer, deve fluir melhor. É, eu acho que eu diria que 90% dos casos, assim. Então, eu tive poucas experiências que as pessoas não se esforçavam ou coisa do tipo. A maioria, e principalmente porque é um serviço que é um pouco mais caro, né? Do que Uhum, se você fizer um curso, porque é super personalizado. Então, eu acho que as pessoas entendem que elas estão pagando por aquilo e elas querem ter algum retorno. sim. E, eu acho que isso faz com que funcione talvez um pouco melhor, não sei se é melhor. É, porque eu sempre falo pro pessoal que realmente o inglês ele abre portas, né? A gente teve casos aqui na consultoria de profissionais que não tinham experiência, mas conseguiram a oportunidade porque falavam inglês. E aí consegue crescer, né? E tem aquele caso que a pessoa está estagnada e resolve falar, oxa, acho que agora eu preciso de um inglês aqui para dar uma turbinada no meu currículo. E aí vai, mas de qualquer forma, assim, é fundamental, é um fato. Quem fala inglês ganha no mínimo 60% a mais do que quem não fala. Então é assim, impressionante a mudança que tem. E infelizmente ainda são poucas pessoas, né, aqui no Brasil. Acaba sendo um diferencial realmente para a carreira. Então, se você está aí na live, não fala inglês, terminando a live, manda uma mensagem para a Fernanda e resolva isso. Resolva isso. Resolva essa questão. Eu vi faz um tempo já, mas que acho que era não sei quão segura é essa fonte, mas que era 1% só da população brasileira que falava inglês. É por aí mesmo. Não passa de 2%. Inglês fluente. É o número. É, infelizmente também tem um pouco aí do sistema educacional que não ajuda muito, né? Uhum. Então a gente sai da escola e a gente não sabe muita coisa. Então é muito para um pessoal bem privilegiado, assim. Mas, mas inglês tem uma vantagem que eu acho que gramaticalmente falando tem uma gramática bem fofinha, assim. Não é nada muito. Então, obviamente, não estou falando que é fácil, mas quando você pega um alemão da vida, por exemplo, você dá graças a Deus ter que estudar um presente perfeito do inglês, por exemplo. O processo do alemão é tipo um looping infinito, assim. Você dá 3 passos, você fala, nossa, agora vai. Aí você fica 3 anos rodando, 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 rodando. Eu sinto que com o inglês você consegue ter um avanço mais rápido, assim. Com o básico do inglês, você consegue se virar muito. Uhum. Com o básico do alemão, não dá para fazer muita coisa. E aí, o inglês tem essa facilidade. Então, não reclamem do present perfect, porque em alemão tem declinação, gente. Isso não... Aí fica mais difícil. Então, acho que é uma boa experiência. Tentar aprender um Válido. outro idioma e aí você fala, não, eu vou ficar com o inglês porque o inglês tá top, o inglês tá fácil. Verdade. Pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o final da live. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a Fê, aproveite agora, tá? Fê, quero te agradecer mais uma vez. Vou deixar um espacinho aí para vocês, se você quiser dar seu último recado, mandar beijo, abraço. Fica à vontade, mais alguma dica, alguma coisa que você tenha lembrado, se quiser retomar, antes da gente encerrar aqui. Eu queria agradecer mesmo você por ter convidado. Muito obrigada pelo Imagina. seu tempo, pelo espaço, por tudo. E agradecer a todo mundo que assistiu. São muito Tem fofinhos. bastante Muito gente legal aí, da ó. parte de tudo. Dedicar um tempinho. E é isso. Muitíssimo, muitíssimo, muito obrigada. Foi muito legal. E muito legal a sua iniciativa também, porque você conseguiu fazer live com diversas profissões para quem tá começando. Eu imagino, por exemplo, eu com 16, 17 anos, quando não tinha nenhuma ideia de jornalismo, mas aí depois você não sabe mais o que você quer. Então, eu acho que ajuda muito
principalmente quando a gente vê que não é sempre tudo tão simples e nem tudo tão fácil, né? Foi muito legal da sua parte feito essa, essa feira. Que bom. Espero que o pessoal tenha gostado também. A Vanessa, foi muito bacana a feira. Vocês gostaram? Me manda feedback, gente. Manda direct, tá bom? Sugestão também de live. Ao Gabi, parabéns, Hábitos pela Iniciativa. Obrigada. Estamos encerrando com chave de ouro, né? Muito obrigada mesmo, Fê. Foi muito bom. Muito sucesso para você. Tenho Sou certeza aí que só pelos obrigada. elogios você deve ser maravilhosa. Espero que tenha bastante contatos aí, ajude a galera a destravar no inglês, que por aqui estamos precisando. Tá bom? Pessoal, beijo para vocês também. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Para quem chega depois, quiser rever as outras lives, todas estão lá no IGTV, tá bom? Obrigada. Beijo para Sabrina, beijo para Helena, beijo para Vanessa, que tá aqui também. Beijão, Fê. Vou encerrar aqui. Obrigada de verdade. Beijão, boa noite, que aí já é noite, né? Até a próxima. Voltou seu som, Fê. Tava sem som. O que você falou? Bom, acho que é isso então, gente. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.